E aí, estudante, tudo bem com você? Bom, esse vídeo aqui vai facilitar a sua vida se você está precisando fazer uma prova aí sobre a obra Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos. Isso aí é um livro que tem vários poemas e dentro desses poemas ele faz bastante denúncia, bastante análises e algumas vezes o vestibular ele cobra algumas obras que não são uma historinha, sabe? Não tem enredo. São poesias e dentro dessas poesias você precisa interpretar. Bom, vamos simplificar isso daí, tá bom? Fica até o final desse vídeo, pega papel e caneta, pega aquela água, dá um pause aí, se organiza. Depois que a gente acessar o vídeo, tenho certeza que você vai entender. Então, vem comigo. Pra gente entender do Augusto dos Anjos, eu preciso te falar um pouquinho sobre a história e o contexto histórico dele, né? Então vamos tomar nota. Bom, ele nasceu na Paraíba, ele era filho de um grande senhor do engenho, justamente, olha só, a obra dele, os vários poemas dele que depois foram elencados aí, né, num livro só, nesse livro Eu e Outras Poesias, foi escrito de 1902 a 1922. E a Semana da Arte Moderna no Brasil, que inaugurou o modernismo, foi em 1922. Então, se ele veio antes, ele é um pré-moderno, ele é um pré-modernista. Ele foi o único escritor desse período de transição, tá? Na literatura, a gente não elenca isso, você vai ver em determinados livros que esse pré-modernista, que ele foi o único escritor desse período, tá? Único, não teve nenhum outro, foi só ele. Esse pré-modernismo, ele mesclou algumas características de parnasianismo, naturalismo e simbolismo, dessas três escolas literárias. E por que ele misturou tanto assim? Porque ele leu bastante daquilo que veio antes, né? Ele leu o que veio antes, então ele se abasteceu de ideias, né, de conteúdo, e daí ele produziu o que veio no pré-modernismo, que veio antes do modernismo. Então essa é a linha do tempo. Como eu estava falando, ele era paraibano. O pai dele, nesse período aí, início do século XX, 1902, 1905, estava em plena decadência a sociedade açucareira. Lembra que a abolição da escravatura foi lá em 1888, 1889, né, toda a historinha, todo o levante. Final do século XIX, a economia açucareira teve que mudar sua mão de obra escrava para mão de obra paga. Isso não foi da noite para o dia, demandou tempo, então esses senhores de engenho, eles tiveram bastante dificuldade de se reorganizar. Quando ele estava ali na sua vida adolescente e adulto, ele vivenciou bastante essa decadência econômica do pai, que era um senhor de engenho. Então, por isso que você vai ver bastante pessimismo na obra deles. Já tome nota aí, entendeu aquilo que eu falei pra você? Do que eu vivencio, é o que eu me abasteço, então eu vou colocar na minha obra, entendeu? Bom, ele nasceu na Paraíba, se formou ali, o que a gente chama hoje de ensino médio. Depois ele foi fazer faculdade de Direito em Recife. E por algumas diferenças de pensamento ali com o governador de Recife, porque ele escrevia bastante, ele estava num veículo já muito grande de disseminação, né, da informação, o que ele escrevia ali não era bem quisto, digamos assim, então ele veio para Rio de Janeiro escrever aqui no Rio, tá? Bom, ele faleceu muito novo, pessoal. Ele faleceu com 30 e poucos anos de uma doença pulmonar. Bom, a estrutura dos sonetos dele é bastante metrificado, bem perfeito ali. Tome nota aí, tá? É o ABBA, BAAB, CCD e EED. O que é um soneto? São 4 estrofes, entende? 4 conjuntos de versos. As 2 primeiras estrofes, os 2 primeiros conjuntos, cada um tem 4 versos, 4 linhas. E os 2 últimos estrofes, cada um tem 3 linhas. E olha só, era bastante pessimista, ele é conhecido como poeta da tristeza, bastante pessimista, bastante negativista, mas era de uma metrificação tão perfeita, era de um cuidado, de uma busca pela forma, tão claro isso nas obras, que é como se você falasse de um problema, de uma denúncia, de uma coisa bem triste, mas você quisesse falar de uma forma muito bonita. Você entendeu? De forma muito poética. Entende?
esse paradoxo, tome nota aí, tá bom? Paradoxo é uma linguagem bastante rebuscada, metrificada, poética, mas com um conteúdo bastante pessimista, bastante triste. Você entendeu? Bom, eu vou falar aqui algumas palavras-chave que traduzem exatamente as características deste poeta. E é isso que você precisa entender, tá? Muitas vezes o aluno, dá uma pausa aqui no vídeo, muitas vezes o aluno, quando tem alguma obra que é poesia, sabe, que não é uma historinha, quando é poesia ele fala, nossa, Pro, é tão confuso isso pra mim, como que eu vou saber lá se o poema vai ser de Augusto dos Anjos, de Fernando Pessoa? Pessoal, ele está escrevendo aquilo que ele vivenciou, então entenda um pouquinho do fato histórico, como eu disse aqui, nesse pessimismo da decadência da sociedade açucareira, que isso vai se refletir na obra dele, para quando você lê a obra, e você também vê a data, né? Muitas vezes ele fala da data, muitas vezes fala do ano, de algum contexto histórico, você ligar àquele determinado poeta, tá? Bom, então continuando o raciocínio. Você vai ver bastante, palavras-chave eu vou dar agora, pessimismo, escatologia. O que é escatologia? A morte, ela é o resultado, ela é a fuga para tudo, para uma vida triste, para uma vida mal vivida. Volúpia, bastante desejo também, bastante paixão nesses poemas. Você vai ver bastante exageros, hipérboles, sabe? Exagerão. Nossa, eu tô morrendo de fome. Na verdade, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de amor, você não vai morrer de tristeza. Mas ele coloca isso de forma bastante exagerada, bastante exacerbada. Você vai ver ele falando de uma forma muito rude, muito rígida da vida, muito rígida dele, uma agonia, uma angústia nessas obras, bastante difamação das pessoas, das situações, da política, uma busca incessante pela análise da consciência humana, bastante metáforas, essa comparação, né, de palavras com a vida, e você vai ver principalmente também bastante materialismo, ele vai ser bastante material, bastante racional. E agora vamos para aquele momento que normalmente nas aulas de literatura é o que a gente mais espera. O professor vai ler o poema e ele vai me explicar exatamente onde que aquela característica está em determinada linha, tá bom? Eu vou ler, interpretar para você e caracterizar esse poema de acordo com essas características que eu dei de Augusto dos Anjos. Vai aparecer aqui para você na tela. Pegue a palavrinha ou pegue o verso e tome nota, tá bom? Eu vou ler aqui na minha colinha ao lado, ok? Vamos para o poema Psicologia de um Vencido, que é um dos principais dessa obra aqui, eu e outras poesias. Eu, filho do carbono e do amoníaco. Pessoal, a gente chama ele de bastante materialista, percebe? Ele não é filho de uma mulher, de uma deusa, de uma heroína, ou de uma mulher ruim, não. Ele é filho de uma matéria. É isso. A gente chama isso de materialismo e também de cientificismo. Olha só, eu, filho do carbono e do amoníaco. Carbono é enquanto tem vida, né? Amoníaco já é o fim da vida, quando tá lá no formol, no amoníaco. Então você percebe que ele tá falando do começo ao fim já, e falando de forma científica. Quem é que fala amoníaco dentro de um poema? Quem é que fala carbono dentro de um poema? Entende? Monstro da escuridão e da rutilância. Olha só, a tristeza, o negativismo, o pessimismo. Sofro desde a epigênese da infância. Ele está dizendo que foi sempre uma vida muito sofrida desde quando ele era criança. A influência má dos signos do zodíaco. Aqui é uma característica do simbolismo. Olha só, ele está considerando, e olha que paradoxo, né? O zodíaco, que é uma questão mais astrológica, uma questão mais metafísica, não é algo muito material, com a epigênese da infância, com o nascimento da infância, né? Então ele está falando que desde a infância ele tem algumas características nele que se diz ao escatológico, ao misticismo. E misticismo é uma condição do simbolismo. Continuando. Profundissimamente hipocondríaco. Olha só, parece que ele tinha dores, parece que ele tinha doenças e que ele buscava alguns remédios de forma incessante, tá? Veja aqui a ideia da hipérbole, dos exageros. Este ambiente me causa repugnância, tá vendo? O exagerado, a hipérbole, tipo, não causa só uma certa aflição, um certo incômodo, não, é uma certa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análogo à ânsia.
Ele tá querendo vomitar ali, de tão ruim que tá aquele espaço. Que se escapa da boca de um cardíaco. Olha só, ele já sofre do coração e ainda tem que ficar passando mal ali. Veja o exagero, né, disso tudo. Já o verme, pessoal, cientificismo, quem é que usa isso dentro de um poema? Este operário das ruínas, que trabalha, né, o verme ele trabalha para levar tudo à ruína, para petrificar tudo, né, deixar tudo ali muito podre. É para isso que o verme serve. Que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Percebe que há uma busca, a morte, ela é uma busca, ela é uma fuga para algum problema ali, para alguma angústia dele. Anda a espreitar meus olhos para roê-los. Olha só, o verme está comendo os olhos dele. E há de deixar-me apenas os cabelos. Olha só, se fosse uma questão discursiva, eu até diria, tome nota aí, que esse é um poema cientificismo, porque ele coloca ali, né, a ideia do verme, do carbono, do amoníaco. É um soneto decassílabo, porque tem 10 versos, é o que eu falei para você, é o ABBA, na primeira estrofe, BAAB na segunda estrofe, CCD na terceira e EED na quarta, tá? Ele também fala de um sofrimento perene, desde que ele nasceu ele tá sofrendo, pessoal. Desde que ele nasceu ele tá sofrendo. Não teve um momento de alegria na vida desse indivíduo, um único momento. Naquela parte também que ele fala repugnância pelo mundo, é uma miséria, né? É como se ele tivesse sido ali contraído uma doença e que ele está em constante piora dessa doença, porque ele fala que esse verme vai roê-lo, né, roê-lo pelos olhos. E olha só, esse verme também que ele está falando, parece que faz uma comparação, uma analogia com a morte, né, quando ele coloca ali que é o fim da matéria, parece que essa podridão está sendo o fim do corpo dele, parece que ele todo está se putrificando de podre, sabe? E petrificando de pedra. Você entende? Ele tá numa agonia ali exagerada. Vou ler um outro poema, tá? Também dessa mesma obra que foi a única obra dele. São os versos íntimos. Olha só. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Enterro, formidável. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Alguém foi muito ingrato com ele. Acostuma-se à lama que te espera. Olha só a lama, a pessoa tá muito mal ali, tá numa situação desesperadora, tá entregue às traças. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Olha só, parece que esse homem aí, se ele tá num mundo ali, que ele mora entre feras, parece que há uma sociedade, há um grupo ali que eles se definham, né? Eles, sabe, a vaidade, o orgulho, um passar por cima do outro, e ele também vai se tornando isso, sabe? Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, o amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Olha só, esse cigarro que afaga ele, que traz para ele um certo alento, que é uma fuga daquela situação, também está acabando com a vida dele, está apedrejando ele. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Tipo, acaba, né, com esse vício, escarra nessa boca que te agrada, ofenda isso também, se desvencilhe disso que tanto te faz mal. Esse poema aqui, ó, vou pegar, é um dos mais conhecidos dele, também é decassílabo, tá? Também tem a rima ABBA, BAAB, CCD e EED. E olha só, pessoal, parece que ele tá revoltado, né? Esse entre feras que te deixa como fera, nos lembra, não faz comparação com Hobbes, que é o homem, o lobo do próprio homem. Bom, já que eu li 2 poemas aqui e fui colocando essas características de pessimismo, de escatologia, de que a morte era fuga, de uma certa angústia, de algo que está em perene, de constante sofrimento, tudo está se definhando, tudo está se petrificando, é uma tristeza inconsolável, é um exagero, lembra disso? Há também uma metrificação, se percebeu aí que há uma rima perfeita. É aquilo, né? Eu falo da morte, eu falo da tristeza, mas eu falo isso com certa poesia, com certa
perfeição na escrita, tá? Agora eu vou ler, pessoal, algumas frases bastante emblemáticas para também te ajudar a trazer essas características aí dentro de uma escrita, tá bom? Essas frases vão aparecer aqui para você. Vamos lá. Ó. Do poema Vandalismo, a gente tem: quebrei a imagem dos meus próprios sonhos. Olha só, acabaram-se os sonhos para ele, acabou a alegria de viver, acabou-se as metas. Ele vive a um Deus dará, ele vive sem objetivo, ele vive sem sonhos. Do poema Vencedor, que ninguém doma um coração de poeta. Olha só, ninguém vai impedi-lo de dizer, de produzir aquilo, ou de sentir aquilo. Ninguém vai mandar no coração dele, ele é que manda em si, ok? Do poema Versos de Amor. O amor, poeta, é como a cana azeda, a toda boca que o não prova engana. Olha só, a cana azeda, você olha ela e imagina que ela é docinha, mas quando você prova, ela te engana. Enquanto você não prova, ela fica parecendo que ela é docinha. Enquanto você não prova uma situação, enquanto você não vivencia ali uma questão, uma pessoa, um trabalho, você acha que aquilo é um sonho e na realidade não é, percebe? Do poema Versos Íntimos. A mão que afaga é a mesma que apredeja, que foi o que eu li para vocês. Ou seja, muitas vezes aquela pessoa, aquela situação ou aquele vício que te traz uma certa afeto, né? Um certo acolhimento, que te traz um certo prazer, também é o mesmo que piora a sua saúde, que piora a sua consciência, que piora a sua saúde mental, que piora aí a sua busca do seu objetivo, porque te tira do seu objetivo, perceba isso. Do poema Idealismo. O amor na humanidade é uma mentira. Você percebe nisso? Ele está desacreditado, ele não acredita mais nesse bem, nesse bom, nessa vida, nesse afeto, nessa humanidade. Para ele, o homem, aqui nos lembra o poema, a teoria de Hobbes, tá? Que o homem é o lobo do próprio homem. Na humanidade você não vê mais amor. Na humanidade você não vê mais acolhimento, mais afeto, mais empatia um para com o outro. E por último, do poema Morcego, olha só. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra, imperceptivelmente em nosso quarto. Percebeu? Por mais que às vezes, sabe quando te dá aquela ressaca moral de alguma situação que você fez, que você vivenciou ou que você não fez, é isso que ele fala. Na calada da noite, quando você coloca a cabeça no travesseiro, esses pensamentos te vêm como um morcego que entra, porque morcego só vive à noite, né? Então essa consciência só vem te angustiar à noite. Pessoal, por hoje é isso. Então, com essa análise das características literárias, com essa interpretação do poema, espero ter colaborado contigo. Deixa aqui nos comentários se você já havia lido esses poemas dele, se você já havia interpretado dessa forma, se essa relação que a gente fez aqui, né, de forma material, pegou o poema e colocou ali de forma imaterial, com aquelas características que parecem um pouquinho abstratas, se isso fez um pouquinho de sentido para você. Quero muito te conhecer, quero entender se isso realmente colaborou. Passa para aquele amigo que eu tenho certeza que ele vai curtir. E vai lá, gabarita essa prova.